Falar da gente é sempre muito difícil, né? Porque a gente às vezes se acha mais do que é e às vezes não sabe o que é tanta coisa. Mas de qualquer forma, eu vou tentar um meio termo. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, me formei aqui na antiga Faculdade Nacional de Medicina e hoje a UFRJ. Me formei em 1970 e logo em seguida eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá até 75. Eu fui para Chicago. Eu fiquei em Chicago esse tempo todo, porque é uma cidade muito agradável. Eu fui para o Cook County, depois para a Universidade de Illinois, depois para o Presbyterian St. Luke's, que são hospitais padrões, né, que são, e interessantemente dentro de um grande medical center que concentra os hospitais, né? Não é Brasília não, fica tudo concentradinho ali, bonitinho, né, naquela área. É em torno de 3.500 leitos, se você botar os hospitais que participam, né, do pool ali, e com isso você está exposto às patologias praticamente as mais difíceis de você encontrar ao acaso no hospital só. Você foi para lá para fazer cardiologia? Eu fui para lá para fazer, não, eu comecei com internato, depois eu fiz clínica médica 2 anos, depois eu fiz fellowship. Eu me formei em dezembro, né, 4 de dezembro de 70. E eu já tinha passado num concurso que existia à época, que era o SFMG, era um concurso para estrangeiros poderem praticar nos Estados Unidos, serem contratados por hospitais. E eu já formado, já passado, eu fiquei aqui uns 6 meses, começaram em junho, lá as coisas começam no meio do ano, né? E fui para lá. Fui para lá e não voltei mais. E com isso a saudade do Brasil aumentou muito, né? E depois quando eu voltei consciente que eu ia encontrar, mas voltei feliz. Foram 4 anos e pouco, né? E nós tínhamos muitos colegas que eram daqui, né, que nós conhecemos lá, voltaram, então muitos ficaram, né, tem muitos que ficaram, e nós nos falamos, a nossa turma de 70, ela é muito interessante, ela se reúne até hoje, né, todo final de ano, naqueles anos mais comemorativos, né, 30, 35, 40, agora eu vou fazer 45, né, de formado. Nossa mãe, eu não acredito que eu falei isso. Já fiz 35 também. Então é isso, quer dizer, eu tive essa carreira de estudante aqui, depois fui para os Estados Unidos, em Chicago, nesses 3 hospitais que eu te falei, foi no Cook County, que era um dos maiores hospitais, era o maior hospital do mundo, depois demoliram um prédio de doenças infecciosas, passou a ser o 2º maior do mundo. E lá, loucura, hospital de county, hospital público, né? Então, você via de tudo, né? E depois fiz a residência em clínica médica, né? Então fiz o fellowship no Presbyterian St. Luke's, que está recomeçando a Rush University, que hoje é muito conceituada lá. Já tinha sido na véspera no ano passado, parou e ficou uns 50 anos sem ter universidade, e quando eu estava lá estava ressurgindo como universidade. E hoje eu tenho acompanhado, está bem interessante, é um lugar bastante disputado, né? Foi lá porque tinha alguns programas que fazia só ou invasivo ou não invasivo. Lá no PRES a gente fazia os 2, né? E eu sempre gostei muito na época não tinha terapêutica, era só coronariografia, né? Mas acontece que quando eu cheguei no Brasil, por coincidência, eu fui para o Hospital dos Servidores do Estado. Eu cheguei lá como garoto, eu me formei muito cedo, me formei com 23 anos, né? E cheguei aos 28, né? E como médico, depois eu fui na hemodinâmica. Depois eu fui chefe da hemodinâmica, chefe de clínica, chefe de serviço, diretor do hospital. E fiquei lá a minha vida toda, né, que eu saí agora. O Hélio foi nosso companheiro também lá nos servidores. Então, a influência, claro, foi lá, né, mas a formação básica foi aqui, né. A gente lá teve o despertar da vocação. Agora, o aprendizado é aqui, no dia a dia, né, é onde a gente aprendeu. Nós tínhamos 2 salas de hemodinâmica,
Nós tínhamos uma sala que era aquele francês, tinha um CGR e tinha um Siemens, era um arco móvel. Mas tinha um berço também. Também um berço. Então, eram aparelhos potentes, bons, tinham excelente imagem, né? Era filme, né? Era o filme que se usava, lá também nos Estados Unidos era o filme. Mas quando começou a digitalização, passou a ser em CD, tinha muito mais facilidade de você, com a imagem digitalizada, você tirar mais proveito dela, né? Isso realmente foi um impacto grande. E outra coisa, as complicações eram maiores na época, né? Você tinha uma taxa de complicação que hoje é inadmissível no laboratório de hemodinâmica. O material era muito mais primitivo, né? Mas era assim que a coisa existia, era com que nós trabalhávamos. E até que a gente não tinha tanta complicação, né? Nós tínhamos um equipamento que fazia o que todo mundo fazia, o que os Estados Unidos faziam, o que a França fazia. Só que eles partiram na frente para digitalizar essa imagem, para essa imagem não ser mais em filme. Para essa imagem ser uma imagem que você atribui números a determinada coloração que aparece na tela. E com isso você pode trabalhar. Você pode dizer que aquela lesão ali tem 87% de obstrução, né? Quando você olha no filme, você não pode medir aquilo. Você olha e, pela tua experiência, diz, tem 80%. Na prática, isso não muda muita coisa. Dá mais conforto para você trabalhar e mais segurança também, né? Que hoje todo mundo tem. Hoje acho que filme não acaba mais. A Kodak faliu, né? A Kodak faliu em todos os filmes aqui do mundo. Ninguém usa mais filme. O Hélio falou antes na nossa conversa prévia, né, que nós estamos com todos os presidentes, ex-presidentes, pessoas que influenciaram na especialidade vivos. Ou seja, nós tínhamos mais ou menos a mesma perspectiva, a mesma ideia, né, de fazer a mesma coisa. Então daí é que surgiu a ideia de fazer. O primeiro congresso de hemodinâmica do brasileiro foi feito junto com a cirurgia cardíaca, né? Porque a cirurgia cardíaca tinha um apelo maior para doação, para verbas dos laboratórios e tal, que a hemodinâmica não tinha. Nós usávamos um catéter por 2 anos, 3 anos, às vezes, um sonde. Então, nós não gastávamos dinheiro de comércio. E daí nós tivemos a felicidade nessa caminhada da SBC ser fundado o departamento de hemodinâmica. E aí foi, né? Pessoas sempre de vanguarda, são pessoas que sempre trabalharam com coisa de ponta. E nós temos a cardiologia brasileira hoje às custas dessas pessoas que desenvolveram técnicas, participaram, formaram muita gente, né? Porque nós estávamos no mesmo barco, né? Quer dizer, antigamente cada um era o cacique de si próprio, né? O cara era o melhor e não se comunicava com ninguém, ele tinha a sua clínica e acabou. Eu acho que as pessoas começaram a entender que você não vive sozinho, as coisas começaram a ficar mais complexas, você tem que ter um grupo. E quando a gente começou a se formar em grupo, nós tivemos a sociedade como nossa grande mãe, a nossa grande cobertura ali. E aquele cacique acabou, aquele cacique ficou isolado, quem quis continuar cacique ficou isolado. Uma coisa que eu não consegui, eu acho que a gente não conseguiu tanto assim, que não é também a meta, mas seria interessante, era a defesa profissional. Eu acho que a gente ainda deve um pouco, que está um absurdo, né? A grana que você recebe para arriscar os teus 30 anos de conhecimento ali, e de repente o negócio dá errado, você está sendo processado e tal. Mas eu acho que não é só a especialidade, não é só a sociedade, foi esse casamento, né, que alavancou muito aqui no mundo todo, né? Isso foi em 1991, em Curitiba, teve a eleição. Curitiba não, foi em Florianópolis, teve a eleição. E eu estava como candidato e eu saí vencedor na votação. E fizemos o congresso em Rio das Pedras, é o Mediterrâneo do Rio das Pedras. O congresso ficou famoso, não talvez pelo aspecto científico, mas pelo aspecto lúdico que envolveu todo o evento. As pessoas gostaram muito
não sei da parte científica, do hotel, gostaram muito. Então ficou famoso na história da cardiologia intervencionista do Brasil. É fora da grande cidade, né? Você chegava ao Rio, teria que pegar um ônibus que o Congresso disponibilizou, mas nem sempre estava lá no horário, né? Você sabe como as coisas funcionam. Então tinha pessoas que chegavam em voos diversos, né? Que não coincidiam, aí tinham que pegar um táxi, aí ficava mais salgado para chegar lá, né? Mas de qualquer forma, você vê que foi um multi-evento, né? E foi, eu acho que entre os prós e os contras, né? Foi muito interessante. Foi interessante não só do ponto de vista... Estava começando o laser na coronariografia e foi, como era o nome dele, lá de Miami? Margolis. Levou muitos casos, a Globo entrevistou, foi uma beleza aquilo ali, né? 3 meses depois aquilo tinha ido tudo por água abaixo. E em 3 meses aquilo tinha acabado tudo, porque restenosava rapidamente, né? Os grandes incentivadores do laser no Brasil foi o Dr. Iê, né? Dr. Iê. Que apostou muito no laser. Fez. Né? Infelizmente não deu certo. Em 1980, eu me lembro bem, estava na época que o Papa estava aqui. O congresso foi em Recife e eu tive o prazer de estar numa mesa, olha com quem, hein? Você não vai acreditar, você vai dizer que é mentira, mas é verdade. Eu estava na mesa com o Gruntz, que inventou a angioplastia, Eduardo de Souza, aquele Mário Maranhão, que mora nos Estados Unidos, e o Constantino. Da Federação Mundial de Cardiologia. Foi, isso aí. E o Constantino. Então, naquele momento, eu estava apresentando um trabalho que eu tinha feito lá no Servidor do Estado, em corações recém-mortos, né? A gente fazia angioplastia naquela lesão, levava para a hemodinâmica, e pegava ultrafiltrado, pegava no par distal da artéria e colhia e mandava patologia. Saía muita coisa feia ali, né? Aí eu apresentei isso. O Gruntz falou, olha, doutor, eu não quero saber disso, eu quero ir lá, dilatar e cair fora. Tipo assim, menino, fica quieto aí, que não me atrapalhar a minha técnica, não. E disso veio o convite para escrever o editorial dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que é a revista oficial da sociedade, né? Brasileira de Cardiologia, sobre a angioplastia. E o que acontece lá? Qual é a tônica que eu coloco? Não vamos desacreditar, vamos devagar, vamos escutar melhores resultados. Estava se formando a história do NIH lá, que eles reuniram, ficaram 3 dias trancados lá. Porque ali um passo em falso. O Myler ficou muito amigo meu, foi quem fez a primeira nos Estados Unidos, né? E disse, Leslie, se aquilo der errado, acabava a angioplastia no mundo. Mas deu certo. Então, você vê o risco que ele correu, mas deu certo. Eu fui para lá em 79, quando chegou o Brasil o crédito da técnica, né? Então, nós fomos para lá para o Elestad. Lembra do Elestad, a prova de esforço e tal? Ele era Los Angeles, Long Beach. E ele que me chamou, vem para cá que eu vou te apresentar o Myler. Elestad também era um médico americano muito conhecido, trabalhava mais com prova de esforço, tal, não tão invasivo, mas mais a parte clínica. E com isso eu fui apresentado a ele me recebeu como se eu fosse assim conhecido de 20 anos, né? Foi muito agradável, ele me colocou à disposição a acomodação, todo o acesso a tudo. Ele foi tão amigo, isso foi em setembro que eu fui. Em novembro nós tínhamos o congresso aqui do brasileiro, né? Foi no Rio. E sabe o que ele fez? Ele tinha 30 casos no mundo, devia ter uns 60, ele tinha 30. Ele me cedeu um material, queria apresentar em janeiro, lá no American College, coisa assim, para eu apresentar no congresso. Eu fui apresentar isso, eu tinha que botar o crédito dele, Richard Myler e tal. Mas você vê, isso aí não é para qualquer um, né? Quer dizer, eu fiquei respeitando muito a pessoa, né? Teve um congresso no Paraná, em Curitiba, e naquele dia nós fazíamos assim a sessão à noite, à noitinha, né?
Eu tinha ido a Paranaguá, cheguei um calor danado, cheguei muito cansado com a minha esposa, fui ao hotel, tomei um banho e falei, eu vou lá na sessão, né? Peguei e fui de novo lá ao centro de convenções. Quando eu cheguei lá, estavam falando sobre o meu livro. Eu estava para sair esse livro grande aí, de 1980. E tinha um colega nosso que dizendo que era absurdo. Um membro não podia escrever um livro, quem tinha que escrever um livro era o departamento. Então eu levantei e disse, olha, eu não posso fazer nada, se você assinar, vai ser editado. Já está sendo editado. Então, o doutor lá de Brasília, Eli Toscano Barbosa, me defendeu. O Eli Toscano teve uma saída, ele era bem mais velho que a gente, né? Me defendeu e deu a saída. Falou, Aluan, você consegue a cópia? Antigamente a cópia era aquele azulzinho, né? Era tipo um mimeógrafo, a cópia do livro, né? A arte final ainda era feita à mão, colava a figurinha no livro. Aí eu falei, claro que eu consigo. Então você vai fazer o seguinte, vamos ver se aceita aqui. Você vai mandar uma para o Eduardo de Souza, que tinha sido presidente, uma para o Pierre Labruni, o Ariano não tinha sido ainda, Pierre Labruni e para o Gottschall. Se eles aceitarem, eles vão ter que escrever o prefácio. E assim foi feito. Você pegar o livro e ter o prefácio dos três. E saiu uma coisa muito interessante, porque é a curva de pressão da estenose mitral, né? A capa do livro. Aquilo foi invertido, o negócio era transparente. E quem editou, ele eu e o Zaniolo, lembra o Zaniolo? Valdomiro Zaniolo. Encontramos no aeroporto com 50 livros, 25 de um lado. Né? Aí ele me ajudou a levar os livros lá para Maceió, e foi lançado em Maceió. Só que quando lançou, o Mário Salles chega para perto de mim e fala assim, Luan, isso aqui está ao contrário, rapaz. A minha saída foi dizer, olha, compre, porque essa é uma edição histórica, porque vai estar sendo mudado. Então ele foi lançado com esse erro de editoração. A ideia é que quando eu cheguei nos Hospital dos Servidores, nós temos uma residência bastante robusta lá. E a cardiologia tinha lá 10, 15... Você já era chefe do serviço? Não, eu era médico do serviço, né? Da hemodinâmica. Eu cheguei na hemodinâmica, depois é que eu fui indo para outras áreas. Então, os meninos tinham dificuldade de consulta. Onde é que eu consulto isso? Aí tinha em inglês. Na época, hoje é muito fácil, todo mundo fala inglês, mas na época eu não falava, 40 anos atrás. Não era todo estudante de medicina que falava. E tinha muita fórmula, muita coisa. Se bem que a medicina tem muita fórmula, que eu ainda segui mais ou menos aquele ritmo que se imprimia nos livros estrangeiros. Mas a gente já tentou dar uma hemodinâmica morena. E com isso o livro deu certo, né? Deu certo, teve três reimpressões, eu acho, teve uma outra edição em 90 e poucos. Sim, eu acho que todos nós tivemos, aqui mesmo no Brasil, né? Eu acho que Eduardo, Ariê, eram pessoas que influenciavam a gente. A gente queria trabalhar igual gente grande, como eles faziam, né? Eles eram pessoas que eram os ícones, né, no Brasil. Já faziam coisas que... Aqui no Brasil tinha uma coisa interessante. Uma vez veio o Brownald. E alguém perguntou para ele, como é que se faz a cirurgia no infarto agudo? Porque o Zerbini estava operando infarto agudo, né? Lembra disso? Ele falou, eu não sei, nos Estados Unidos não se faz... Quase que ele falou, não se faz essa bobagem, né? Não se faz isso, a experiência é de vocês. O pessoal era muito arrojado, né? O pessoal era muito arrojado. E às custas disso, desenvolveu muito aqui o conhecimento nosso. A gente já tinha vamos dizer assim, se é que um dia eu tinha, já tinha um nome, né? A pessoa já conhecia a gente. Quando começou a vir, foi nos anos 80, né? Que começou a vir com o Pierre fazendo Lagoa. Né? Foi a primeira do Rio de Janeiro. Foi, depois Norival Romão, eu acho. Tinha um grupo que estava fazendo. Não como rotina, como se faz hoje, mas fazia lá e tal. Para você ter uma ideia, não sei se você sabe até, sabe da Terra, você tem um negócio que roda assim, desse tamanho assim, vai dar pressão, né? Vai dar 20 atmosferas lá na ponta, né? Antigamente era um negócio com um pé com uma bomba, que você solta aí, você disparava aquele negócio para chegar a pressão lá.
Então eram coisas que estavam se desenvolvendo ainda, né? E nós participamos disso tudo. A gente tinha essa bomba dos servidores. O Moranache comprou isso para lá. Agora, a gente estava exposto a isso, a congresso e tal, um pouco o serviço público, né? Que a gente trabalhava. E era mais difícil. Sempre, o serviço público sempre foi mais emperrado, né, do que uma iniciativa privada, não tenha dúvida. Então, eu aprendi mais na clínica privada para levar para o serviço público. Foi assim que, ao contrário, que a gente, né, antigamente a gente fazia o contrário, né? Chegou a fazer o curso do Grunz? Não. Você foi pegando a técnica com eu fui pegando com a necessidade. Os colegas nossos que já tinham alguma experiência. E no São Vicente, Paulo, porque a irmã lá, ela era muito progressista na época, então ela tinha tudo lá. Eu fiz o curso, mas eu fiz o curso depois de já ter feito, né? Lá no TCT. Não era com o Grunds, era até no final, foi num sábado inteiro que a gente ficou lá fazendo negócio. Não era aquele curso aí, ficar uma semana. Mas com isso você tinha um certificado que legalmente você estava autorizado a fazer. Nós tínhamos a SOCERJ, né, porque eu também fui um dos primeiros a participar lá. O primeiro congresso da SOCERJ eu participei, que era da diretoria. Depois, mais tarde, foi criado, com o Sandoval Peixoto, foi criado o departamento. Foi uma época que criou-se o departamento de tudo, foi criado pelo Sandoval. Né? E com isso, no ano seguinte, eu passei a ser o presidente do departamento. E quando eu fui na primeira reunião da SOCERJ, já 20 anos depois, com pessoas amigas, mas que naquele momento, não me deram a liberdade de poder fazer um congresso, por exemplo. E eu, como um bom árabe, eu achei isso um absurdo. Aí eu juntei o pessoal, a gente trabalhava junto, Hélio e a turma lá toda, né? A gente fez uma reunião, fazia muito lá em casa, né? E foi dali que a coisa começou a sair, a possibilidade de fazer uma sociedade, né? E como é que se faz uma sociedade? A gente não tem dinheiro e não sabe fazer. Contratamos um advogado, lembra? Ele cobrou R$3.200 e com isso nós conseguimos o patrocínio de algumas firmas, juntou-se, pagou seu advogado e ele fez um trabalho muito bonito. A pior parte ficou para ele, que ele teve que fazer o CGC, que ele foi o próximo presidente. Eu escrevia muito, mas eu não publicava. Eu achava que, sei lá, muita exposição, né? Você quando escreve, você escreve o que você sente. Então, por que os outros têm que saber o que eu estou sentindo? Você tinha uma certa reserva, né? Aí eu tinha uma pessoa, essa pessoa, foi lá dos servidores, a Jussara. A Jussara é presidente das academias todas de médicos escritores e tal, ela promove muito isso. E me incentivou a publicação desse livro. Eu acho que está saindo o 5º livro agora. Você só se dedica à poesia ou à prosa também? Não, a prosa também. Eu estou lançando agora, vai ser pela Lei de Ouro, um livro chamado Em Nome do Santo. É um livro de contradições religiosas. E que deve ser, se eu não for excomungado lá para... Acho que não vão saber disso, mas se eu for é por causa do livro. Nesse momento, não. O senhor deixou de praticar há algum tempo? Tem uns 3 ou 4 anos que realmente eu não estou fazendo, e eu te digo por quê, porque eu acho que isso tem gente que está fazendo melhor do que eu, porque se eu parei 3 ou 4 anos, tem gente que não parou, deve estar fazendo melhor do que eu. E eu acho que medicina você tem que ser muito criterioso com essas coisas. E por que o senhor não parou? Por conta do Hospital dos Servidores. Na direção não tinha tempo de fazer nada. E a coisa vai mudando a tua vida sem você perceber, né? Você, para ser hemodinamicista, tem que ser hemodinamicista 24 horas por dia, né? Tem que ter um serviço, tem que ter um grupo, que eu tinha, mas eu sei que é você, né? Interessante, o clínico liga para o Hélio meia-noite, não quer que o fulano lá da equipe vá, é uma questão de preferência, aí ele tem que ir. E como eu não estava podendo fazer isso, aos poucos a gente vai se afastando. Né? Acompanha a parte teórica, eu vou aos congressos e tal, mas não ir lá. Que até eu sinto um pouco de falta, que aquilo ali era um desafio todo o tempo todo, né?
Eu quero primeiro agradecer ao Hélio, à sociedade, a vocês todos, por a gente estar podendo registrar um momento de uma especialidade, que é uma das grandes especialidades que acontece no mundo. Quer dizer, eu acho que agora a gente está resgatando uma história e fico muito feliz de estar aí sendo registrado. Eu sei que daqui a outros 20 anos eu vou estar sendo lido como história, né? E aí sim, é que eu espero que já tenha mais muita gente fazendo também história naquele momento. Quer dizer, nesses próximos 20 anos, eu acho que uma especialidade está crescendo, está ficando cada vez mais envolvente, né? Quer dizer, e resolutivo. Muita coisa que a gente ainda não conseguiu, porque as especialidades têm isso, né? Eles dão, igual o sapo, fica quieto, de repente dá um pulo, né? Ele não sabe sair andando, né? A medicina mais ou menos assim, né? Ela fica quieta, não acontece nada. Acontecem umas variações, eu acho que nós estamos mais ou menos passando um momento mais ou menos assim, em geral, não, e de repente as coisas dão um salto de qualidade, né? Uma tese, uma antítese, uma dialética meio complicada que também se aplica, né, à medicina. Então, o meu recado ficaria assim, quer dizer, eu acho que tem que fazer gostando, não é isso? Para quem vai começar. E que para quem já fez, tem que se orgulhar do que fez, né? Tem futuro para a especialidade? Tem, puxa vida. Porque algumas especialidades nascem e outras morrem, né? Não, eu acho que a hemodinâmica é aquela essa em volta. Não tem como, está cada vez menos invasiva, cada vez menos invasiva, né? Quer dizer, o paciente não tem medo de fazer um procedimento. Agora, abrir aqui o coração. Nós estamos fazendo a cirurgia cardíaca por vídeo, lá nos servidores. Mas é complicado, né? Fizemos 25 casos, bem e tal, e depois parou, falta treinamento. Tem a robótica também, né? Tem a robótica que não era bem a robótica não, era por vídeo mesmo. Se bem que quem opera bem diz que opera melhor do que se usar a robótica, por isso que não está demorando um pouco a deslanchar. Eu me lembro que quando saiu foi a CGR, um congresso que botou o primeiro aparelho digital. Aí eu perguntei para o sujeito lá, né, e quanto tempo a gente ainda tem de especialidade? Porque pelo que ele falava, dava injeção na veia e via tudo, né? Falava uns 10 anos no máximo, mas isso tem uns 30 ou 40.